Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite abençoada de quarta-feira, onde eu vou trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, para que possamos crescer, mais no entendimento, crescer mais na fé, porque quando Deus opera, não há impedimento nenhum. Então, se nós dermos a liberdade de Deus operar em nós, a verdade dele, nós a conheceremos e ela nos libertará de todo o mal em o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na sua partida, ele deu as suas últimas instruções aos seus discípulos, para que eles pudessem estar fortalecidos sobre aqueles que eles enfrentariam pela sua fé em Cristo após a subida de Jesus aos céus, Então Jesus, ele coopera conosco, porque ele está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, Isadora Abreu, boa noite. Isabel Dias, boa noite, Deus abençoe a todos. Então, é muito importante nós atentarmos para aquilo que o Espírito Santo nos revela, porque eu quero falar um pouquinho hoje dessas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos e também um pouquinho do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santa Trindade, tão importante na nossa vida como Pai, Deus, e como Filho Jesus. O Espírito Santo tem que ser participante da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos revela a palavra de Deus, amém? E quando Ele nos revelar a palavra, você aceita a revelação, que ela vai te conduzir a bons caminhos, a uma vida de bênção, uma vida de sucesso, em nome de Cristo. Ainda que enfrenta aí as batalhas da vida, mas quem é guiado pelo Espírito Santo não tem que temer nada, Deus, Ele sabe cuidar daqueles que são seus. Então nós nos entregamos a Deus e Ele cuidará de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou lá para João, o Evangelho de João, lá no capítulo 16, João 16, está escrito assim, João, capítulo de número 16. Lá no versículo de número 1, vai dizer assim, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Então Jesus estava dizendo as últimas instruções sobre o mundo, não amar o mundo, não servir ao mundo, porque a rejeição do mundo edificaria os discípulos e não enfraqueceria a fé deles. Então toda rejeição das coisas do mundo, ela nos fortalece e não nos enfraquece a fé. Quanto mais nós rejeitarmos as coisas mundanas, muito mais fortes na palavra nós ficaremos. Então aprenda a rejeitar aquilo que não te edifica. Aquilo que não te traz benefício tem que ser rejeitado. Às vezes nós damos muito crédito por aquilo que nós estamos vendo e pouco crédito por aquilo que nós cremos. Não, Jesus disse assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados. Então o que Jesus estava dizendo? Olha, vocês vão rejeitar o mundo, só que vocês serão edificados e vocês não enfraquecerão na fé. Então não deixe as coisas do mundo enfraquecer a sua fé. Se alguma coisa acontecer na tua vida, neste mundo aqui, que enfraqueceu a sua fé, peça para o Espírito Santo te guiar, peça para o Espírito Santo te dar sabedoria nesse momento adverso que você possa estar enfrentando, porque os problemas não podem nos enfraquecer, Então Jesus disse que eles seriam rejeitados no mundo, mas isso não enfraqueceria a fé deles, pelo contrário, edificariam eles mais e mais na fé, e isso tem que ser conosco também. Aí ele vai dizer assim, versículo 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará a fazer um serviço a Deus. Então, essas predições
foram cumpridas na vida dos discípulos, dos apóstolos, né? Essa expulsão das sinagogas, isso aqui cumpriu na vida deles, né? O risco de morte cumpriu na vida deles, porque eles diziam que as perseguições que os discípulos sofreriam envolveria aqui, expulsão da sinagoga e até mesmo execução, matariam eles, porque a expulsão teria consequências econômicas na vida dos judeus e até religiosa, porque a maior parte da vida dos judeus girava em torno da sinagoga, né? O comércio da época girava em torno da sinagoga, onde os judeus ganhavam o pão de cada dia, né? E também cultuavam a Deus. Então, expulsá-los da sinagoga traria as consequências para eles, né? Mas Jesus já predisse isso e aconteceu com eles. Mas eles não venceram, eles não permaneceram naquilo que Jesus havia ensinado, né? Nós passamos por luta, passamos, mas nós temos permanecido naquilo que Jesus tem ensinado, naquilo que o Espírito Santo tem revelado. Quando nós acatamos o que o Espírito nos revela, você pode enfrentar qualquer batalha, você vence todas elas em nome de Jesus. Aí vai dizer o versículo 3, e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Então, quem não tem conhecimento de Deus, muito menos de Jesus, não vai fazer aquilo que agrada a Deus. Pelo contrário, aquilo que entristece a Deus, fará. Por isso que, conhecendo a verdade, deixa que ela vos libertará. Aí o 4 vai dizer assim, mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, deixa eu dar uma baixada aqui nesse volume, quando chegar aquela grande hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então Jesus havia preparado os discípulos para compreender o que? A verdade. É isso que o Evangelho tem feito conosco. Por isso que foi enviado o Espírito Santo, para ele nos consolar, para nos revelar a verdade, porque Jesus começou a preparar os discípulos para compreenderem a verdade. Você tem compreendido a verdade? Pastor, eu compreendo. Então viva a verdade, que você vai vencer qualquer adversidade, qualquer batalha, qualquer luta. Você vai vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque esta é a parte que cabe ao Espírito Santo hoje. Por isso nós não ficamos órfãos. Jesus subiu ao céu, mas enviou quem? O Espírito Santo. Então, aquele processo de você aprender é tão importante quanto o próprio aprendizado. Então, quanto mais você aprender, muito mais você cresce na fé, muito mais você rejeita o mundo, e quanto mais rejeitarmos o mundo, mais edificados na fé nós estaremos. E quanto mais edificados na fé, não vamos enfraquecer. Cuidado para que nada te enfraqueça na sua fé. Os problemas não são para enfraquecer. O problema na nossa vida é uma preparação para dias melhores, é preparação de bênção, não de mal. Então enfrenta o que você tem que enfrentar, guiado, dirigido pela verdade que o Espírito Santo te revela. Quando você a conhece, não tem problema não. Jesus está preparando os seus discípulos para compreender o que? A palavra dele, a verdade dele. Porque se eles compreendessem e praticassem, eles seriam vencedores. Como foram vencedores? Porque todas as vezes que os discípulos aplicavam a verdade nas suas perseguições, nos seus problemas, eles venciam. Deus dava o livramento, né? Deus preparava a bênção na vida deles. Aí vai dizer o 5 assim, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então Pedro havia feito essa pergunta para Jesus lá atrás, e Tomé também meio que indiretamente havia feito essa pergunta para Jesus. Mas para onde o Senhor vai? Né? Por isso que ele diz, agora está chegando a hora de Jesus partir, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Porque Jesus está levando eles à compreensão da verdade.
Se Jesus não tivesse ido na sua ascensão ao céu, o Espírito Santo não seria nos dado. E se nós não tivéssemos o Espírito Santo hoje, não teríamos a revelação. Quem é que deu a revelação para escrever tudo que os discípulos escreveram? O próprio Espírito Santo. Foi dando sabedoria. Se nós não temos o Espírito Santo hoje, nós estávamos como perdidos. É como se toda a obra de Jesus Cristo feita na cruz do Calvário perdesse a sua validade. Porque quem é que nos revela a Deus? Quem nos revela a Cristo? O Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque ele permitiu os discípulos escreverem as verdades que se tornou o Novo Testamento, né? E agora nós lemos, ele nos dá o entendimento, a revelação, nos leva à fé, nos leva a crer, ele nos consola, ele nos guia na verdade. Então como é que nós seremos frustrados, derrotados? Se nós desprezarmos a verdade que o Espírito Santo tem nos revelado. Então, como Pedro havia feito essa pergunta para Jesus, e Tomé também havia feito, eles começaram a entender uma coisa, sobre a negação, sobre o sofrimento e sobre a morte. Que eles tinham que negar o mundo por amor a Cristo, que eles iriam passar momentos adversos por amor a Cristo, iriam passar pela morte, por amor a Cristo. Quando Pedro foi morrer, ele quis morrer de ponta cabeça, né? Crucificado de ponta cabeça, porque ele julgava não ser digno de morrer como o Senhor Jesus morreu. Então você vê que eles, se tiveram aquela negação do mundo, eles passaram por lutas, por problemas, e até passaram pela morte, mas eles negaram a fé? Não. Nós também não temos que negarmos a fé por aquilo que enfrentamos, por aquilo que passamos nesse mundo aqui, né? Porque servir a Jesus envolve consequências sérias. Claro que passamos por perseguições, por batalhas, por seguirmos a Jesus, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Aí ele vai dizer lá no versículo 13, vamos lá para o versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santa Trindade, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha a importância do Espírito Santo em nossa vida. Darmos a sensibilidade de ouvirmos o Espírito Santo. Pastor, quando é que eu ouço o Espírito Santo? Quando você ouve uma mensagem de Deus e você crê na mensagem, você a recebe por fé. Isso é o Espírito Santo que está revelando. Então você está dando o quê? Crédito à verdade. Quando o Espírito Santo vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Querido, às vezes o ser humano, ele fala muito de si mesmo. Eu vou fazer, eu já determinei, já coloquei no meu coração. Cuidado, para você não viver por si mesmo. Deixe o Espírito Santo guiar. Deixa a verdade lhe conduzir. Aceita a verdade, conheça a verdade, ela libertará. Nem o próprio Espírito Santo, olha que coisa, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Nós estamos falando da terceira pessoa da Santa Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não falou de si mesmo, porque o que ele veio falar foi aquilo que Jesus o instruiu e tem instruído. Essa foi a missão do Espírito Santo, nos revelar toda a obra que Jesus conquistou por nós aqui nesse mundo e foi consumado na cruz do Calvário. Então, cuidado para você não falar de si mesmo, né? Eu acho assim, eu penso assim. Não, fale pela verdade, em favor da verdade, que você sempre vai ser uma pessoa abençoada, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você vê? Tudo que o Espírito Santo nos revela é aquilo que ele ouviu de Jesus. Então Jesus, ele continua instruindo o Espírito Santo, continua.
e o Espírito Santo continua nos instruindo? Continua. Então o Espírito Santo tem que temer Jesus e nós também temos. Nós temos que temer o Espírito Santo também, que ele é a pessoa importante da Santa Trindade. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então, se ele fala de si mesmo, ele não falaria a verdade para nós. Mas como ele está falando sobre aquele que anunciou a ele para que ele viesse nos guiar, que foi Jesus, então não tem como dar errado sermos guiados por ele, pelo Espírito Santo. Não tem como. Por isso que ele falou, ó, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Não está escrito aí? João capítulo 16, versículo 13. Tá. Ah, mas em João 16, 13 está escrito? Está. Então receba, creia, confia. Aí vai dizer o versículo de número 14, ó. Ele me glorificará. Ó, o Espírito Santo, ele é a fonte da verdade. Entendeu? É ele que nos revela a verdade. Então ele é a fonte da verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, ele iria glorificar Jesus, porque ele iria receber do que era de Jesus e iria o quê? Ele iria anunciar. Então isso que é a função do Espírito Santo. Ele recebe aquilo que é de Cristo e nos revela. E o que é de Cristo? A verdade. Então por isso que eu conheço a verdade, ela me libertará. Então quais os benefícios do Espírito Santo, né? de Jesus em nós, né? Melhor dizendo, é isso aqui, ó. É a provisão do Espírito Santo, é aquele poder que ele nos deixou, né? De termos uma verdadeira alegria nele. E tudo isso que nos revela quem que é? O Espírito Santo. É a garantia de termos um pleno conhecimento, de compreendermos aquilo que o Espírito Santo nos revela. Sabe qual é o mal da humanidade? Porque o Espírito Santo tem revelado até os tempos difíceis que nós estamos atravessando. Mas você vê que muitos não têm dado importância para aquilo que está sendo revelado. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje é o próprio Espírito Santo que está nos revelando. Agora cabe a nós crermos ou não crermos. Mas bem-aventurados seremos se cremos na revelação, né? Não diz Mateus 24, 6, 7 que haveria as pestes? Não disse? Não está escrito lá? Mas quem revelou? O Espírito Santo. E o que nós estamos vivendo agora? O cumprimento da palavra. Então às vezes muitos não têm dado um ouvido sensível à voz do Espírito Santo que nos revela a verdade. Muitos não têm dado muita importância para o Espírito Santo. Pode ter até um entendimento que ele é a terceira pessoa da Santa Trindade, mas às vezes não dá um ouvido sensível para aquilo que ele nos revela. Olha o que está dizendo no 14, ó. Ele me glorificará. Olha isso aqui. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo glorificará Jesus? Sim, mas por isso que o 13 vai dizer aí, ó, mas quando ele vier, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo. Então o Espírito Santo, ele não te impõe a verdade. Ele não faz isso com você. Ele não fala de si mesmo, ele fala de Cristo. Então ele não nos obriga. Não, o Espírito Santo não nos obriga, ele nos dá liberdade. Então ele não te obriga a crer, não, mas ele faz uma coisa: ele te leva à verdade.
E quando o Espírito Santo te leva à verdade, é para você seguir a verdade. Então, ele jamais vai te impor a verdade. Jamais ele vai te obrigar a crer na verdade. Não, o Espírito Santo não faz isso. Mas o que ele faz é te levar à verdade. Por isso que diz lá, Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas como é que eu conheço a verdade se o Espírito Santo não me revela a verdade? Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, estaremos como perdidos. Mas por isso que Jesus disse: vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que vos revelará toda a verdade. Então aprenda uma coisa: o Espírito Santo nunca vai te impor a verdade. Ele nunca vai fazer você ser obrigado a crer, né, na verdade. Não, mas ele sempre vai te levar à verdade. Ele sempre vai te revelar a verdade. Então, quando ele te revelar, não temas não. Pega aquela verdade, ainda que você está passando momentos adversos, mas preste atenção naquilo que está sendo revelado pela palavra. Entendeu? Preste muita atenção. Aceita o que a palavra te revela. Quanto mais aceitação na revelação da palavra, muito mais fortalecimento vai haver na sua comunhão com Deus. Muito mais força de fé você terá. Então entenda isso, aceita isso, porque quem nos revela é Ele próprio. Olha a importância do Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 4, o Paulo dando instrução ao Timóteo, ele fala de um problema, de uma apostasia dos últimos tempos. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, olha o que o Paulo diz, ó: mas o Espírito Santo, expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores, pastor, é tudo aquilo que não está baseado na palavra, que chega aos nossos ouvidos, não devemos dar o devido crédito. Devemos filtrar muito bem aquilo que entra aqui, seja por qualquer boca, seja por qualquer homem ou mulher, não importa. Tudo que não está firmado na Bíblia Sagrada não, é uma coisa enganosa, não é a coisa verdadeira, porque nós não conseguiremos viver uma vida projetada por Deus a nós fora da verdade. É impossível. Por isso nós não agradaremos a Deus sem a fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então chegamos a Deus? Chegamos. Então nós temos que sermos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está revelando. Porque às vezes você tem uma revelação do Espírito Santo que você pode pensar que não é de Deus aquela revelação. Porque às vezes nós queremos resolver as nossas causas da nossa maneira, não pela revelação, pela palavra. Isso é um caminho perigoso. Provérbios 16, versículo 1 diz: muitos são os pensamentos, muitos são os planos dos homens, mas a última palavra, a última resposta vem da boca do Senhor. Essa é a função do Espírito Santo. Se nós formos guiados por nós mesmos, nem o próprio Espírito Santo foi. Olha que ele é a terceira pessoa da Santa Trindade. Ele não se deixou ser guiado por si mesmo. Ele anuncia, ele revela aquilo que Jesus ensinou a ele a nos anunciar. É isso que ele faz. Então ele não falou de si mesmo. E às vezes o ser humano fala muito de si. Eu acho assim, eu penso assim, eu vou fazer assim. Não, mas às vezes a verdade não disse para fazer assim, né? Às vezes o Espírito Santo
não guiou para fazer assim. Quantos não têm tido frustrações na vida por decisões precipitadas? Quantos? Momentaneamente até parece que foi um bom negócio, lá no futuro pode dar errado. Por quê, pastor? Uma atitude mal tomada, não guiada, não revelada pelo Espírito Santo. Desculpa a expressão da palavra, aí vão dizer, nossa, quebrei a cara. Por quê? Porque no início da decisão, o Espírito Santo não participou. Ou seja, a pessoa não deu um ouvido sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Então fique na palavra, procure viver a verdade, as Escrituras Sagradas, que por ela você será mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo. Então, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, é os tempos que nós estamos vivendo, os últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Não seja um apóstata da fé, seja um homem, uma mulher que crê, que confia, que espera em Deus, passe o que você tem que passar. O Espírito Santo revelou para os discípulos a rejeição ao mundo, o sofrimento que eles iriam passar e até a morte. Mas eles negaram a fé, pastor? Não. Então eles sofreram na terra, passaram momentos difíceis, mas não negaram a fé. Se você está passando um momento difícil, não nega a sua fé. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo te revela. Aceita aquilo que o Espírito Santo te revelando, porque você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa bem guiada, bem dirigida pelo Espírito Santo, não anda em caminhos tortuosos. Ainda que o diabo nos prepare um caminho tortuoso, o Espírito Santo nos levará às veredas direitas de Deus. Nos levará sempre a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, não temos que temermos absolutamente nada. Por isso que ele vai dizer o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Não cauteriza a sua consciência com a palavra. Dai liberdade, pastor, me falta sabedoria. Tiago 1,5. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem te censurar e com liberalidade. Não cauteriza sua consciência com a verdade. Dai liberdade para a tua consciência para aceitar a verdade pela fé, porque ela vai te beneficiar, ela vai te ajudar muito. Aí vai dizer o 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa. Olha que coisa, toda criatura de Deus é boa, tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então pegue a sua vida pela palavra de Deus, pelas suas orações, e santifica a tua vida, santifica o teu casamento, santifique seu trabalho, santifique tua profissão, santifica tudo na sua vida pela palavra. Peça para o Espírito Santo te guiar na sabedoria dele. Peça para o Espírito Santo te dar um ouvido sensível àquilo que ele vai te revelar. E quanto mais você se fortalecer na revelação, mais poder você vai ter, e com mais poder será mais forte, mais que vencedor em Cristo. Porque fiel esta palavra, e ela é digna de toda aceitação. Que nem diz o versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então a palavra ela não vai nos negar o favor, ela não vai nos negar a graça, não vai nos negar a alegria, não, a provisão, não. A palavra vai nos dar aquilo que nos é dado por direito,
por nós crermos nela por fé. Então não cauterize a sua consciência na palavra não. Dá liberdade, abra sua mente, aceita a verdade anunciada ao teu coração, pregada pelo homem, mas revelada pelo Espírito Santo. E quanto mais aceitação, mais fortalecido na fé você ficará e estará. E estando fortificado na fé, você não temerá nada, porque você vencerá as adversidades e serás mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amados? Esta é a palavra dessa quarta-feira, que possamos sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos revela a verdade de Deus, e assim seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Cristo. Receba essa palavra, creia no Espírito Santo, viu? Creia nele, fale com ele como sendo a terceira pessoa da Santa Trindade, que ele muito vai te abençoar em nome de Jesus. Muito boa noite, Marli, Vera, irmã Vera, Cícera Mendes, Deus abençoe, a irmãzinha lá de Americana. Forte abraço a todos vocês, o Gaúcho, toda a família, em nome de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, que nos enviaste o Espírito Santo, Pai, a terceira pessoa da Santa Trindade, que nos revela a palavra do Senhor, a obra que Jesus consumiu no Calvário, foi consumada a nossa vitória. Agora Jesus ensina o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos revela todo o ensinamento do Evangelho e até do Velho Testamento. Oh, meu Deus, muito obrigado. O Senhor não nos deixou órfãos. Se tem algum entre nós que está órfão no Espírito Santo, Pai, revela para ele, Pai. Oh, Deus, abre a mente desta pessoa, Pai, que ela entenda a importância da aceitação do Espírito Santo na vida dela, que ela venha pedir para que o Espírito Santo venha guiá-la, venha revelar a verdade ao coração dela, que ela venha entender, compreender a importância do Espírito Santo, que ela não venha atrapalhar o agir do Espírito Santo, mas que ela venha dar liberdade para aprender através do Espírito Santo a tua santa e poderosa palavra, porque fiel é a tua palavra, Pai, e é uma palavra digna de toda aceitação. Que o Espírito Santo nos ensina a cada dia a aceitarmos a palavra e vivemos e cremos na palavra, porque sendo assim venceremos adversidades como os discípulos venceram, venceremos situações adversas como os discípulos venceram, e seremos mais que vencedores em Cristo. Então, Pai, nos abençoa com o teu Espírito Santo. Aquele que não é selado, sele ele. Aquele que não é batizado, meu Deus, que ele receba o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que ele seja uma pessoa selada na autenticidade do Espírito do Senhor. Pai, muito obrigado, e que todas as forças, todo o espírito enganador, que sejam repreendidos contra a nossa fé, contra o nosso entendimento, em nome de Jesus, que toda mentira, que todo embaraço de Satanás caia por terra, seja anulado toda a obra de Satanás em nossas vidas, em nome de Jesus, pois repreendemos, amarramos e expulsamos toda a ferramenta do diabo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós nos colocamos em tua presença, abençoados por ti, em nome de Jesus, e guiados e cheios do Espírito Santo do Senhor, e que assim seja para a tua honra e para a tua glória, e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus tinha aos nossos corações, que você seja guiado pelo Espírito Santo, que não te faltará uma revelação de Deus, não te faltará um caminho preparado por Deus, e sendo assim, serás mais que vencedor. Amém? No dia 31, teremos a nossa Santa Ceia da família, fortalecimento da família. Prepare lá uma oferta abençoada, tá bom? Para a obra do teu Deus,
e entrega sexta-feira, venha pegar a tua santa ceia do fortalecimento da família. E você que é um dizimista fiel, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, mantenha-se na fidelidade, tá bom? Ajude a obra de Deus, porque ela muito necessita das nossas doações e da nossa fidelidade no dízimo, amém? Isso faz parte da vida cristã, então vamos obedecer, porque quem nos revelou a sermos dizimistas, ofertantes, foi o próprio Espírito Santo, porque esta palavra, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação, tá bom? E que a sua vida financeira seja regada e abençoada pela sua fidelidade e a sua generosidade. Mas lembra que tem que ser com liberalidade. Não traga ofertas forçadas que você vai desagradar a Deus, e Deus não gosta disso. Deus quer liberdade, um coração liberal para ofertar e um coração de fé para dizimar. É assim que tem que ser. Fora desses requisitos, não faça oferta nem dizima não, porque não vai dar certo. Mas seja um dizimista por fé e um ofertante por liberalidade e generosidade. Amém? Então vai preparando para o dia 31. Você tem aí uns dias ainda para preparar. E na sexta-feira você entrega aqui na casa do Pai. E que Deus te abençoe em nome de Cristo. Amém? Ó, em Cristo com amor, eu e minha família desejamos a todos um bom tempo de quarta-feira, uma quinta-feira abençoada. Sexta-feira, 7h30, estou de volta na nossa live com mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Compartilha aí este vídeo no seu grupo social aí, que muito vai edificar as pessoas, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até sexta-feira na nossa live, em nome de Cristo.